Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, gente? Toda vez essa internet minha fica ruim. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Vamos chegando, gente. Tudo bem com vocês? Olha só. Por favor, dispara aviãozinho. Dispara aviãozinho aí pro pessoal. Aperta coraçãozinho para mais pessoas virem para minha live. Peraí, gente, estou procurando um filtro aqui. Só um minutinho, gente. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Olha só, hoje a gente vai conversar um pouquinho, é um tema que me inspirou bastante, né? E a gente vai falar hoje sobre o processo seletivo do novo normal, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Oi, Antônio, sempre fiel por aqui, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E estão me ouvindo, né? Porque a minha internet, ela deu uma... Ótimo, beleza, maravilha. Dispara coraçãozinho, vamos disparando coraçãozinho e aviãozinho para nossa live chegar ao maior número de pessoas, para o Instagram entregar para o maior número de pessoas, ok? Minha convidada já está por aqui. Oi, oi. Vou chamar a minha convidada, Silvana. Silvana, vou chamá-la. Então, gente, a minha inspiração hoje... Deixa eu só fazer uma observação a vocês. Eu fiz o post com detalhes rosa. E eu também estou vestida hoje de rosa, em homenagem, né, aí, essa campanha aí do Outubro Rosa. Então a gente se sensibiliza muito com essa situação, com todas as pessoas que já passaram por isso. Então a minha gratidão por eu estar aqui, e eu homenageio a todas as pessoas que já passaram por alguma situação semelhante, mulheres principalmente, né? Então essa é uma das minhas inspirações. E aí eu vou chamar agora a Silvana, a minha convidada. Nossa conexão hoje, gente, é Cuiabá, Rio de Janeiro, viu? Cuiabá, Rio de Janeiro. Só um minutinho que eu vou chamar a minha convidada, que ela já está por aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Ela está entrando já, só um minutinho. Silvana. Conectando. Oi, Silvana. Olá! Tudo bem? Boa noite! Tudo jóia? Tudo. Eu vou botar o fone porque tá dando retorno aqui. Tá dando eco aí? Tá, eu vou colocar o fone. Agora sim. Você tá me Tudo ouvindo? bem, E Kátia? aí, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Que honra poder fazer essa live com você. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu falei aqui pro pessoal, olha, conexão hoje é Cuiabá, Rio de Janeiro, né, Silvana? Horários diferentes, né? Eu sempre tenho que colocar, porque como tem o pessoal do grupo, aí eu tenho que colocar, porque senão acaba confundindo, né? E aí eu não posso. E às vezes aqui também, se eu deixar só Brasília, o pessoal aqui pode confundir, nem presta atenção. O pessoal lê na horizontal e acaba passando, né?
Sim, eu atendi uma paciente de Cuiabá essa semana e a gente tinha combinado 10 da manhã. No Ah, meu horário, 10 da manhã. Aí eu chamei 10, aí ela, Silvana, aqui são 9, aí já são 10, verdade. Eu tô confusa aqui com o horário. Mas até eu também tenho que me atentar a isso, para quando a gente combinar horário com outros lugares, para ver se realmente a pessoa está atenta que é o meu horário aqui, né? é. Então, às vezes o fato de da gente falar, é perto, né? Mas ao mesmo tempo tem esse fuso horário aí que a gente tem que ficar atento. Mas eu quero conhecer a tua cidade ainda, viu, Kátia? Eu ainda não Opa, conheço. com certeza você virá aqui para fazer palestra, com certeza, né? E você também aqui no Rio, hein? Vamos nos providenciar esse encontro. Com certeza. Silvana, eu não te apresentei e aí eu gostaria que você mesmo se apresentasse para o pessoal. Eu só falei que você é psicóloga, né? É coach, e aí eu gostaria que você se apresentasse. Sim, então, boa noite a todos. Meu nome é Silvana, sou psicóloga, fazendo transição de carreira. Agora recente, né, de abril para cá, eu consegui fazer um trabalho voluntário. Trabalhei 15 anos na aviação, na Latam aqui do Santos Dumont. E quando foi em julho, depois de 3 meses de licença não remunerada, fazendo esse trabalho como psicóloga, eu decidi falar que realmente vou viver do meu propósito e pedi a demissão. E agora eu estou atuando como psicóloga e estou gostando muito. Agora também como palestrante, como coach, que eu já sou formada também em coach há 2 anos. E tive a oportunidade de acompanhar alguns amigos, alguns conhecidos que procuravam meu atendimento como psicóloga, mas eu também pude dar um suporte como coach, né? Então, e esse assunto que a gente vai falar hoje tem sido um dos assuntos de pacientes que me procuram pedindo ajuda, orientação, como participar de uma entrevista. E a maioria agora das entrevistas tem sido feita através do vídeo, né? Dessa conferência, videoconferência. Então, eu achei um tema maravilhoso. Então, obrigada pelo carinho, pelo convite de topar falar sobre esse assunto tão importante aí para essa geração que agora é digital, né? É. Olha, tá cheio de memoráveis por aqui. Dalila, seja bem-vindo, todo mundo. Fátima, sejam todos bem-vindos, né? E Silvana, eu também gostaria imensamente de agradecer a você de ter aceito o meu convite, né? De prontidão, quando eu te convidei, você de imediato topou. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande essa nossa interação do grupo, né? Eu já fiz com várias pessoas do nosso grupo e é muito gratificante isso para mim. Eu acho que para todo mundo, né? Porque a gente está tendo esse network bem legal e aí a gente está podendo usufruir de tanto aprendizado que a Tati tem nos oportunizado, né? Não é verdade? É verdade. Eu também estou muito feliz porque, além de estar participando do grupo lá dos memoráveis, agora eu entrei no Clube VIP e de lá também surgiram novos contatos, pessoas que eu já tenho uma live programada com uma pessoa semana que vem, que é esse contato, essa interação que a gente vai fazendo, a gente vai construindo até uma amizade à distância. E um vai dando orientação para o outro, vai ajudando. Então, assim, podem contar comigo mesmo, os memoráveis que estão aqui. Às vezes eu não comento muito no grupo, mas eu sempre estou à disposição. Quem consegue vir falar comigo, vamos embora fazer live, gravar vídeo, fazer palestras juntos. Então, assim, é uma nova fase na nossa vida e que a gente vai saber aproveitar muito bem esse contato que, através da Tati, está nos proporcionando esse crescimento pessoal e profissional. Com Então, também sou certeza. muito grata. E você, uma carinhosa, uma querida. Então, assim, não tem como não se conectar com pessoas maravilhosas assim. Ai, Então, tá que de bom. parabéns também o que você tem feito. Eu assisti sua live hoje sobre demissão. Então, assim, quanto conteúdo importante que a gente tem que trazer e fazer com que as pessoas reflitam, tirem suas dúvidas e a gente está aqui para isso. É isso aí. É isso aí. E o tema de hoje, eu acho que é um tema que ele está bem em evidência hoje no nosso cenário atual, né, Silvana? E você, como psicóloga, tá, a gente percebe isso que houve sim, o que eu falei na demissão, um número muito grande de demissão hoje, que é assustador.
E do outro lado também, se a gente vê os dados, também está uma demanda muito grande também na questão do processo seletivo, né? A gente percebe que também, parece-me que está aí uma coisa assim, meio que andando, caminhando juntos, né? E aquelas pessoas que porventura foram demitidas, que passou por esse processo, umas se reinventaram, outras estão aí procurando novas formas de atuar no mercado, né? Até entrando no mundo digital, eu acho que eu falei na live, né? Muitos aí entrando no mundo digital, uma forma de vender, sei lá, comércio, de alguma forma ou de outra. E o processo também, hoje eu conversei também com uma psicóloga, que é uma amiga minha, e falou que realmente a demanda também continua, né? Como é que está aí na sua cidade? Também está nessa mesma situação? Eu estou falando aqui de Cuiabá. Como é que está aí? Olha, aqui eu vi até uma reportagem recente que os lugares que mais demitiram foi, se eu não me engano, foi até na sua live que comentou isso. Foi São Paulo, Rio e Minas, Região né? Foi Sudeste. você. E é sim, porque os polos, né, as empresas que dependem muito dessa questão mesmo de continuar com o funcionário, ou elas abririam falência. Como a própria empresa que eu trabalhei, ela até estava quase entrando nesse ritmo aí, se ela não entrasse com um plano de demissão voluntária, urgente, senão ela ia ter que abrir falência, porque estava numa situação bem complicada. Ainda está, a aviação é um setor que está bem prejudicado, porque as pessoas deixaram de fazer compras a longo prazo, de projetar, né, viagens de férias e tudo mais. Então, como sustentar funcionários que dependem ali de vale-refeição, alimentação, todos os benefícios, e sendo que não tem demanda, não tem os passageiros. Então, foi um setor muito afetado, e eu vejo amigos meus que estão se reinventando, fazendo novas estratégias, tanto no marketing digital, como também fazendo melhorias no seu LinkedIn, nas suas redes sociais, para que outras empresas possam vir contratar. Só que a gente sabe que nesse atual cenário não está contratando muito, mas ainda tem empresas contratando sim. Por quê? Tá acontecendo um movimento, está migrando, né? Agora as pessoas estão podendo migrar para o home office. Então, se você olhar, tem sites oferecendo vagas para você trabalhar de casa, entende? Aí depende de alguma determinada formação, o que você pode estar aprendendo nessa temporada para poder colocar em prática aí numa futura empresa os seus conhecimentos. Então, é uma mentalidade que tem que estar moldando a partir de agora, para que as pessoas consigam novos empregos, e ainda tem empregos que nem existem, mas que vão ser construídos por causa desse novo normal, né? Que a gente sabe que com a pandemia a gente está vivenciando várias fases, vários altos e baixos, e que a gente sabe que vai ser diferente daqui para frente. Você falando aí desse novo normal, hoje a forma de se contratar, a gente sabe que mudou, né? A gente sabe que já existia, mas hoje o que tá acontecendo é a forma online, né? A forma, o processo seletivo virtual, por meio do Zoom, ou por meio pelo WhatsApp, videochamada, ou até mesmo por telefone, né, Silvana? Mais ou menos tá nessa... essa mudança aí até de comportamento, e que hoje o processo seletivo, com a pandemia, ele começou a intensificar dessa forma. Muito embora algumas empresas já adotavam, mas assim, muito... como é que eu vou te falar? Não muito acentuado, né? Dependia da empresa, não é verdade? Sim, sim. Inclusive, eu mesma fiz alguns processos seletivos, né, na empresa que eu trabalhava, e que já estavam adotando essa prática de fazer virtual. Você gravava um vídeo, até 2 minutos no máximo ali, para você fazer um mini currículo do que você tem de experiência, quais são as suas formações, qual é o seu objetivo para aquela vaga. Então, você tinha que ser sucinto, objetivo, e que também demonstrasse uma clareza na comunicação, porque era uma etapa eliminatória. Então, dali você recebia novas etapas, tanto dos testes
psicológicos, que você também tinha tempo para fazer, e aí ia passando para outros estágios. Então, assim, até chegar no presencial, você já tinha passado por diversas outras avaliações que te capacitariam chegar ali para o último momento, que seria o presencial, que seria em outra cidade, que seria em São Paulo. Então, assim, as empresas que já estavam se adaptando a essa forma digital continuaram. Agora, tem outras empresas que estão começando nesse processo de buscar essa comunicação através desse vídeo, tanto do vídeo pronto, que é o currículo que eles pedem, né? Tipo, faça uma apresentação em 2 minutos e comente um pouco sobre a sua vida. E também tem aquela entrevista no Zoom, ou no Meet, ou até pelo WhatsApp também, que tem pessoas que já conseguem fazer direto pelo WhatsApp. Então, as empresas estão se adaptando sim, até porque, em relação à pandemia, em relação ao custo, que o colaborador ele acaba tendo, o candidato ele acaba tendo esse deslocamento e, às vezes, não é na mesma cidade. Então, além de economizar tempo, custo, e é possível, muito possível sim, as pessoas conseguirem identificar através desse contato, comportamento, como que a pessoa gesticula. No entanto, tem até orientações para que você se afaste, não fique só com o rosto assim pertinho, sabe, da câmera. Porque o avaliador, ele quer ver a sua performance, ele quer ver como você se apresenta, ele gostaria de ver isso. Então, é uma dica importante aí para quem for fazer processo seletivo aí futuramente. Essa gravação do vídeo, que vai de 2 a 3 minutos, o recrutador, ele também consegue vislumbrar se a pessoa, a desenvoltura dela, o vocabulário, a comunicação, né? Como é que ela transmite isso aí. E, às vezes, naquela análise que o recrutador pode fazer ali, ele já pode ser eliminado já nessa primeira fase, não é, Silvana? Exatamente. Até porque as pessoas têm que ter o mesmo comprometimento como se fosse no presencial. Por exemplo, se preparar antes. Quando é o vídeo pronto que você manda, tudo bem, mas se for uma entrevista, você tem que estar observando ali se o ambiente tem ruído, se avisar as pessoas da sua casa para não te chamar, você se arrumar formalmente, dependendo da empresa, né, que você fosse se apresentar. Mas, assim, cuidar da aparência, fazer uma maquiagem leve, os homens fazerem a barba. Então, colocar a importância como se fosse no presencial. Ficar antes, pronto, já preparar o vídeo, verificar se está funcionando, baixar o aplicativo com antecedência, fazer um teste, né? Pede alguém da família para faz um teste comigo, vê se está funcionando a minha câmera. Porque já teve casos das pessoas comentarem que vai gravar vídeo e não olha para a câmera também, olha para o lado, olha para baixo. Então, a conexão tem que ser aqui, ó, olhando para a câmera, identificando ali que você está se apresentando. Então, assim, faça com que o outro veja que você está sendo verdadeiro com as suas palavras, não fique desviando o olhar. Então, o psicólogo, então, que faz essa avaliação, ele vai observando diversos os comportamentos da pessoa com pequenos pedacinhos que eles demonstram, a gente já vai pegando ali alguma informação. Então, assim, o ideal é ter essa concentração de olhar, de falar, de se preparar antes. É uma dica importante, né? E Silvana, e a gente percebe que muitas empresas, elas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? Até por questão, assim, até de resistência, né? Ou muitas já adotavam essa forma de fazer a seleção, e até mesmo porque até as pessoas, os candidatos também tiveram que se adaptar, né? A gente traz isso para a nossa realidade, a questão da ensino hoje virtual, né? Para os alunos que estão com EAD, que as escolas não estão. Então, é uma questão de adaptação também, que foi uma mudança muito rápida, que ninguém estava esperando isso tudo acontecer, não é? Eu não sei se... Claro que muitas empresas já multinacionais, a gente sabe que já adotava essa forma de fazer o recrutamento já, até porque é mais barato, né? A forma de se recrutar. Mas, por exemplo, se é uma empresa, se a matriz é na capital
e ela vai precisar recrutar para filial, que é no interior, e normalmente a gestão de pessoas ela é centralizada na capital, então é uma forma bem até prática e econômica, né? Para umas que já utilizavam antes da pandemia, não é? Sim, ambos são beneficiados, o candidato e a empresa. Só que, Kátia, tem algumas situações também que as pessoas não conseguem fazer essa apresentação. Perdem a vaga do emprego porque não consegue ter desenvoltura, tem crise de ansiedade antes, mesmo por ser à distância, porque o candidato ele já vai para uma entrevista ansioso, preocupado, querendo muito aquela vaga. E às vezes não estudou o suficiente sobre a empresa, que isso também é algo que você tem que fazer se orientar antes. Será que está de acordo com os meus valores? Essa empresa aqui está dentro do meu perfil que eu gostaria de trabalhar? Buscar informação. Então a pessoa ela já tem que buscar isso antes para evitar que alguém pergunte algo e ela não saber nada. Então assim, já tem essa preparação antes que é necessária. Que às vezes a pessoa já fica com o coração, taquicardia, e ele fica suando, fica nervoso. E tem gente que mesmo no online também tem esse comportamento de não conseguir se apresentar e acaba se apresentando mal ou nem se apresenta, perde a vaga por causa desse... De repente é um bloqueio, né? Que a pessoa não consegue destravar ali na frente da câmera. Então, teria que fazer aí para destravar. Vai, tenta. Não fica se prendendo. Vai que a vaga é sua, né? É verdade. Você falou num ponto até importante, né? Porque quantas pessoas já devem ter perdido essa oportunidade porque realmente ele não consegue, ele é travado, ele não consegue gravar um vídeo, ele não vai e não adianta, né? É forçar muito a barra da pessoa, né, tadinho? Nossa, complicado, hein? É uma mudança mesmo cultural. Né? E tem outra coisa, antes as pessoas falavam assim, era contratado pelo currículo e desligado pelo comportamento. Então, o quanto que tem isso? Porque hoje não é mais currículo. Desde a sua primeira avaliação, eles estão avaliando o seu comportamento, a sua dicção, a sua comunicação, se você tem disponibilidade, se você está falando com engajamento, com empoderamento, alguém que realmente queira crescer na empresa. Então, assim, todo esse primeiro contato, essa primeira grande impressão que se deve causar, mesmo com vídeo, ela é mais importante até do que aquele monte de estudo, faculdade, tantos cursos que às vezes se você tem tudo aquilo e não tem desenvoltura numa entrevista, você perde a vaga. É verdade, a ação vence o medo. Alguém comentou aqui, a ação vence o medo. Com certeza, né? Tudo é treino, né? A gente falando desse medo aí, como é que chama aquela psicóloga que a gente estava conversando, que ela fez aquele trabalho? Amy Cuddy. Amy Cuddy, então. Amy Cuddy. Ela fez uma situação com uma aluna, né? Que a aluna era super tímida, não conseguia falar, e aí naquela timidez, bloqueada totalmente, porque não fazia com que ela se deslanchasse, que ela mostrasse o potencial que ela tinha, né? E aí ela conversou com ela e aí ela se transformou e empoderou e saiu super bem, né? Imaginou que não é isso que aconteceu. Foi bem interessante. Sim, e é uma das dicas que eu passo para as pessoas que vão fazer entrevista, porque no caso dessa aluna, ela não merecia estar lá naquela faculdade. Era como se ela não... nossa, eu tô aqui, mas eu não mereço. Então, ela sempre ficava quietinha, coada. E para ela conseguir passar de ano, ela tinha que participar das aulas. E ela não participava. Então, quando a Amy Cuddy, que ela foi interrogar o que estava acontecendo, aí descobriu. Eu não mereci estar aqui. Aí ela ensinou a técnica que é poderosa. Você fazer a visualização de que eu já sou, eu vou começar a imaginar que eu já sou, que eu mereço, que eu vou me empoderar disso. E aí tem até a posição que a gente ensina até para quem for fazer entrevista, tá? Colocar a mão na cintura assim, que é a posição da Mulher Maravilha, ficar por 2 minutos com a mão assim,
se empoderar mesmo e começar a mentalizar de que essa vaga é minha, eu estou pronta, eu estudei, e começar a pensar que você é merecedora de estar ali, de estar sendo entrevistada, e aí ela ensina o que você tem que fazer até conseguir. Mas aí depois ela pensou, não, ela tem que conseguir e se sentir que já conseguiu, que já é, ela já é. Então, assim, essa é uma dica importante, até para quem tem baixa autoestima eu ensino isso também. Vai, se arruma, porque quando você começa a fazer algo por si, você já começa a perceber, ei, eu já estou me sentindo melhor, eu já fiz aqui algo diferente. Então, você, mesmo não estando muito bem, você já consegue melhorar quando você faz algo por você, quando você imagina que você já está bem. Então, essa é uma dica importante. Isso aí, tá vendo? A Rosemary gostou aí da dica, ó. As pessoas não têm noção do poder da imaginação, é concentração, é memória, é mindset, né? Foca nisso aí. O que mais que ela falou aqui? Eu gostei da dica. Que bom, é isso aí, né? Empoderar-se, né, Silvana? Ó, eu tenho uma dica minha, que quando eu fiz o processo seletivo na Latam, há 6 anos atrás, eu já fui completamente ciente que a vaga seria minha. Eu comecei a pensar, essa vaga é minha, e aí eu fiquei muito concentrada, todo mundo ficava conversando numa sala, numa antessala, e eu fiquei quietinha no meu canto, muito concentrada. Aí passei na primeira fase, aí na segunda fase também foi bem complicado, foi bem difícil, mas eu falava, essa vaga é minha, eu já sou supervisora, que era uma vaga de supervisora, e aí eu comecei a me empoderar daquela situação de que eu estava pronta para aquela vaga. Aí eu comentei várias situações que eu já tinha vivido na empresa, que não tinha nem preparado, assim, que eles perguntaram coisas que eu não sabia que eles iam perguntar. Que era assim, qual ação que você já fez na empresa que você viu o resultado? Aí eu pude falar de um treinamento de excelência no atendimento, que eu tinha elaborado esse treinamento, que eu tinha aplicado com todos os funcionários. Então, assim, foi algo extraordinário para mim, que eu me destaquei naquele momento também, mas eu saí de lá, eu já mandei mensagem para o meu marido, eu falei assim, ó, a vaga é minha, eu consegui, eu fui me sair muito bem, eu me senti bem nessa vaga. Então, assim, é algo que te envolve quando você tem esse pensamento positivo, quando você tem empoderamento de que você está pronto para aquilo, você se preparou, você se sente bem em assumir esse papel, essa nova vaga. Então, assim, fica aqui uma dica, já vai. Não é tão fácil. É possível, é muito possível. E naquela semana, Kátia, eu ia pedir demissão. Eu estava escrevendo uma carta para pedir demissão porque eu queria fazer outras coisas, eu já estava cansada e veio essa promoção. Entende? Eu fiquei mais 6 anos na empresa, até que agora eu pedi demissão. Então, assim, é muito bacana quando as pessoas entendem o poder do pensamento positivo, dessa visualização, dessa mentalização. Então, assim, vá confiante. Quando me ligaram, eu já sabia, eu já sentia no meu coração que aquela vaga era minha. Entende? Então, isso aí Você sabe que você falou aí, eu lembrei de o Nadima tá por aqui, seja bem-vindo, memoráveis. Ô, Silvana, você falou isso da gente mentalizar. Eu faço isso quando eu vou, faz tempo que eu não vou, né, no shopping para estacionar, que você não acha vaga. Eu mentalizo. Eu falo, meus filhos até falam, não acredito. Eu falo, pode deixar que eu vou achar vaga. E aonde eu vou, eu encontro a vaga. É incrível. Nunca falhou. Eu mentalizo mesmo que eu vou encontrar a vaga e eu acho minha vaga ali, pronto. É a mesma coisa aí da questão da vaga numa seleção, né, Silvana? Que você acabou de falar. Se empoderar. Funciona. E pronto. Ô, Silvana, então, a gente E como funciona? Aquela frase que hoje não se contrata mais pelo currículo, né? E sim pelo comportamento. Mas essa frase ela já tá, acho que, fora desatualizada, né? Porque hoje a contratação, né? A gente falando de currículo, o que tem que ter essencial no currículo, né? Então, são dados pessoais, né? De preferência,
telefones que realmente vai ser atendido, né? Porque às vezes a pessoa deixa só o telefone celular, ou às vezes está desligado, ou tá, sei lá. E aí a empresa pode tentar entrar em contato, o recrutador, e acaba nem conseguindo. Então, o ideal é que coloque pelo menos 2 telefones, né? E o mínimo possível de informações, né? 3 últimas empresas que ele trabalhou, a formação, né? E porque as outras, as competências, elas vão ser vistas ali depois na entrevista, até como a forma que a pessoa, na entrevista, mesmo que seja até por vídeo, como que ele vai conseguir demonstrar essas outras competências que hoje a gente chama de soft skills e hard skills, não é isso? Sim, e uma coisa muito importante é que as pessoas têm que se atentar que o currículo ele tem que estar de acordo com a vaga. Voltou? Estava travando, né? A vaga específica, porque tem gente que. Voltou? Tá falhando. Tá falhando? Para mim aqui tá normal. Para mim eu tô te vendo normal. Pra mim, e eu não tô nem com a minha. Tá me ouvindo? Eu tô com 4G, porque minha internet tá péssima. Tá falhando aí. Aí você tá Mas me ouvindo? vai falando. Tá conseguindo me ouvir, né? Tá desfocado, entendeu? Mas tô ouvindo, não entendi por que tá assim. Bom, o currículo, igual eu estava falando, que as pessoas têm que se atentar que, de acordo com a vaga, ele tem que colocar qual o objetivo que ele tem para aquela empresa. Caso não se adeque ao que ele já tem pronto, ele tem que... Oi. Tá falhando bem. Será que se você entrar e sair de novo? Deixa eu ver aqui, deixa eu trocar. Melhorou? Melhorou. Aí, e aí, tudo bem? Tá me ouvindo? Agora tá bem. Tá ouvindo, né, gente? Bom. Mostra um joinha, por favor, quem tá por aí. Tá. Estou ouvindo só a imagem que está desfocada, mas acho que agora voltou. Deixa eu melhorar a luz aqui. Pronto. Aí. Tá indo, Kátia? Tá bem. Melhorou. Então é o seguinte, o currículo ele tem que estar bem pronto também para poder você se encaixar no perfil daquela vaga. Não adianta colocar um objetivo que não tem nada a ver com a empresa, os seus cursos que você fez não tá de acordo com aquela vaga. Então, assim, para cada empresa você pode reformular o currículo para se identificar com aquela vaga. E outra coisa, e-mail. Tem pessoas que fazem e-mails que, às vezes, são nomes difíceis, nomes que não são tão comuns. E o ideal é que você tenha um e-mail profissional, que você também tenha acesso sempre. Às vezes a pessoa manda currículo e não acessa os seus e-mails. Quando vai ver, eu não vi que vocês me chamaram, perde a oportunidade porque não ficou atento aos e-mails ou também aos telefones, que colocou somente um telefone. Então, o ideal é sempre ter mais de um telefone, se possível um fixo, ou então 2 celulares, para que você seja acessado para essa vaga tão esperada. Tá falhando? Isso. Falhou um pouquinho, mas acho que agora voltou. Falhou só um pouquinho. Voltou. É interessante, né? Porque às vezes a pessoa ela nem olha na caixa dela de e-mail se ela tá ali passando por um processo. Então fica essa dica aí, né, gente? E, Silvana, essa questão de hoje da gente mensurar, né, pelo comportamento, que os soft skills e os hard skills, porque os softs são aqueles que é mais a questão que a gente são mais difíceis da gente quantificar, né, da gente mensurar da pessoa, que são as habilidades dela comportamentais, né? E isso aí é avaliado, não vai conseguir avaliar no currículo, óbvio, né? Então, no vídeo, na forma como a pessoa se expressar, na forma como a capacidade que ela tem de comunicação, é uma habilidade dela, né? Então, pode ser mensurado por aí, né?
E os hard skills são aqueles que já são mensuráveis, né? Que é a titulação, que a pessoa tem. Seria isso, Técnica. né? Sim, o que ele tem técnico, né? E ele pode ser habilidoso em uma área e não tão hábil em outra. Então, o ideal é que esse candidato ele tenha o equilíbrio, tanto na parte técnica, que ele tenha o aperfeiçoamento na área, na profissão que ele escolheu, que ele venha se cada vez mais se aprimorar, estudar, ver o que está acontecendo na área dele, para ele ficar mais expert naquilo e também trazer novidade para a empresa, trazer ideias, fazer com que a empresa também possa ter um funcionário que ele não tenha, a empresa não tem que ficar o tempo todo desenvolvendo, treinando, mas que seja também do próprio candidato, que ele venha demonstrar isso, depois que está lá empregado, que ele já demonstre isso. Porque às vezes as pessoas perdem a oportunidade numa entrevista porque não demonstra essa garra, essa vontade de falar assim, olha, eu vim, conte comigo, estou aqui, estou preparado, tudo que eu estudei até aqui, mas eu tenho muita experiência de vida, eu tenho histórico de que, poxa, as empresas que eu passei, me sair muito bem. Então, assim, se vender mais, as pessoas não conseguem falar de si. Agora, se, por exemplo, eu já vi casos na situação, porque eu já fiz seleção na Latam, eu já vi casos que as pessoas não conseguem falar delas mesmas. Por quê? Se você perguntar assim, fala do seu colega, fala de alguém que você conhece, ela fala que é uma beleza, ela dá todas as características, perfis, e quando vai falar dela, elas travam, elas não sabem se avaliar, não sabem demonstrar ali uma leveza de o que ela tem para oferecer, o que ela tem de diferencial, sabe? Estou pronta, estou aqui, eu estou enganjada para aprender cada vez mais. E perdem oportunidade nessa apresentação também. É incrível, né? Como que é engraçado o ser humano, você falando isso, engraçado, ele não consegue falar dele, mas ele consegue falar do... Olha que incrível, né? Ele parece que fica aquele bloqueio ali, né? E que é uma coisa que precisa ser bastante trabalhado na pessoa, né? A parte Já aconteceu de eu dar uma segunda chance. De falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você se apresentar de novo, senta, se acalme, porque a pessoa ficou tão nervosa, você percebe que a pessoa ficou ali extremamente atordoada com a apresentação. E eram coisas simples. Fale seu nome, idade, qual é a sua formação, se você tem alguma língua, quais são os seus hobbies. Enfim, não era coisa que já tem que estar muito pronto na frase, ele já tem que estar tudo prontinho. Ele não conseguia se apresentar. E aí eu falei, então faz o seguinte, volta e eu vou te dar uma segunda chance para você se apresentar. E aí foi onde que ele respirou, acho que entendeu que era uma segunda chance mesmo e, inclusive, conquistou a vaga, tá? Conquistou, porque eu sabia que ele era bom, ele era um funcionário já meu, então eu sabia que ele era bom, mas ele não estava sabendo se apresentar. Ele não estava pronto, ele não estava para uma entrevista, né? Ele não estava preparado para falar de si, mas quem conhecia, que trabalhava, sabia que ele era muito bom, que ele estava pronto para a vaga. Então, assim, eu dei uma segunda chance porque eram várias vagas também nessa época, né? Mas, assim, em outros lugares ele não teria essa segunda chance. Muitas pessoas perdem a oportunidade por não ter essa segunda chance de se apresentar. Por isso que tem que treinar. Vai para frente do espelho, olha dentro dos seus olhos, começa a falar o quanto você é de profissional, quais são as suas realizações, as suas experiências de vida, o teu engajamento, sabe? A tua disponibilidade para se dedicar para a empresa, porque tudo isso vai fazer total diferença quando você já chega treinado para uma entrevista. Entende? Então, fica mais uma dica aí, vai para o espelho. E a gente não falou, e o pessoal está falando aqui, Fátima falou agora, o colega também falou da questão da importância do autoconhecimento. Sem dúvida, né? Exato. É fundamental, porque ele tem o autoconhecimento, ele já sabe como que ele vai lidar ali naquela situação, ele se prepara e ele, né? É uma prática que ele
incorporando isso daí, ele vai sair com certeza bem de tudo que ele for, Sim. qualquer que seja o desafio da vida dele, não é? Sim. E esse autoconhecimento faz com que ele identifique quais são os seus valores, o que realmente eu quero dessa empresa. Será que eu estou pronto para trabalhar em uma área que eu não conheço muito bem? Então, o autoconhecimento faz você fazer avaliações para você até se preparar para essa entrevista. Porque você se conhecendo, você vai falar assim, ei, eu não estou com o meu autocontrole regulado, então eu preciso treinar, eu preciso melhorar aqui o meu currículo, isso aqui não está legal. Então, assim, isso faz com que você mesmo não se viole, né? De participar de um processo que você sabe que você não está pronto para aquilo e você não se prepara e aí acaba se frustrando. Como existem frustrações quando também a pessoa não recebe um feedback, por que não passou? Porque ela fica tão na expectativa, às vezes ela até sabe, poxa, eu não fui bem, não falei legal, não me comuniquei de uma forma clara, assertiva, não fui tão objetivo na hora de me apresentar, e aí não tem um feedback. Isso é muito ruim também quando a empresa não dá esse retorno, né, para o colaborador não, para o candidato. Então, assim, é outra coisa que quando a pessoa vai firme, vai autoconfiante, com empoderamento, ela vai, e mesmo que não receba nenhuma resposta, ela sabe que saiu bem, mas que naquele momento a vaga não era para ela, e ela vai em busca de outros. Não se frustra, né? Porque quem sabe do seu potencial, sabe do seu valor, vai pensar, cara, essa empresa não me contratou, eles não sabem quem eles estão perdendo. E vai em busca de outros, e uma hora acontece. Olha, então, assim, tem que pensar. Desculpa, mas é incrível como que seria interessante se aplicasse um feedback. Foi o que eu falei bastante na questão da demissão. A demissão, além de ela ser traumática, ele não tem o feedback, né? O gestor nunca passa o feedback para o empregado do motivo. E você está falando agora, é uma questão que se acontecer, iria contribuir muito para o desenvolvimento do candidato, né, Silvana? Com certeza. Com certeza. Sim, porque o candidato, ele fica na expectativa e às vezes ele até quer fazer outro processo seletivo e acaba se privando. Por quê? Cara, se eu for chamado para aquela empresa e eu já vou estar contratado em outra e aí eu quero aquela e eu estou esperando, será que daqui a um mês eles vão me responder? E já teve casos das pessoas conseguirem o meu telefone para me pedir feedback, por que não passou, sendo que não era eu a pessoa que dava esse feedback final, era a equipe de São Paulo. Então, assim, eu tinha que correr atrás do pessoal para falar, gente, os candidatos estão precisando de retorno, entende? Eu ficava sem graça porque a pessoa se disponibilizou de ir até a empresa, se preparou, se arrumou, teve toda aquela emoção, porque é um momento de tensão, a pessoa ficou à disposição o dia inteiro para a empresa, aí não passou, ou ficou em stand-by e não tem um retorno, não sabe nem por qual motivo que não passou. Então, assim, tem que ter esse carinho, esse comprometimento também de dar esse feedback para esse candidato. Verdade. Silvana, eu não sei se eu falei ou você também falou, mas no currículo também é interessante que a pessoa coloca o objetivo, né? Porque meu objetivo é trabalhar na área financeira, na área administrativa, porque até para direcionar melhor, né? A gente acha que nós não falamos isso no currículo, né? Eu até falei, foi na hora que estava travando, eu até comentei isso, de ficar atento com a vaga que você está buscando, porque às vezes as suas competências, os seus cursos, não tem a ver com aquela vaga. Então, você tem que preparar um currículo adequado para aquele tipo de vaga que você está se inscrevendo. Agora, tem que ficar atento também, porque às vezes as pessoas omitem informação importante que, de repente, para aquela vaga, ele não seria contratado. Mas, se tivesse uma informação naquele currículo, quem sabe esse candidato poderia passar por um novo processo seletivo de seleção para poder conquistar uma outra vaga, entende? Isso. Então, assim, tem que se vender. De alguma forma, mesmo que não coloque no currículo, falar do que
é uma outra área, mas falar que você já fez e tal, criar uma oportunidade de uma nova vaga, um novo processo seletivo. Então, assim, é bom se atentar, porque a pessoa, ela pode gostar de você, pode querer você no quadro de funcionários, mas talvez não para aquele momento. E você fica lá guardado, né, na cabeça da pessoa, assim, eu tenho uma vaga para aquela pessoa que falou que tem determinada experiência, eu acho que vai ser uma vaga importante para ela. Então, assim, de alguma forma ou de outra, você tá ali mostrando para que veio, né? Veio para entrar. Não importa se vai ser agora ou depois. E outra coisa também que é importante a gente falar aqui, que a pandemia, ela só veio reforçar, né, que as competências soft skills que são mais valorizadas, que é a questão da empatia, a criatividade, relacionamento, né? E que essas competências, elas são desdobradas da inteligência emocional. Então, são competências hoje que você não consegue mensurar, mas você analisa pelo comportamento ali da pessoa, né? Na forma como ele está agindo ali, na forma como ele se comporta, né? Porque hoje a gente já sabe que há demissão, sim, pelo comportamento, e não só pela questão, né? Sim, e essas habilidades, Kátia, as pessoas se prendem em pensar, mas eu não tenho determinada habilidade. Mas é muito possível você adquirir. Tudo é treinável, tudo pode ser aprendido. Isso. Então, assim, se às vezes a pessoa tem dificuldade de ser empático, vai treinar, vai fazer isso no seu dia a dia. Ou então, quando conquistar a vaga, seja uma pessoa mais resiliente todos os dias, tentar, sabe, adquirir habilidades que ela não tem, mas que ela esteja disponível a aprender e observar quem tem. Porque quem está do seu lado, quem está ao seu redor, que já tem determinada competência, você pode adquirir observando, que é a tal famosa modelagem que a gente fala tanto. Você pode observar e falar assim, poxa, isso dá tão certo. Eu gostaria de ser uma pessoa assim também. E tenta. Não é dizer assim, eu vou me sentir falso, eu vou me sentir forçado. Mas o treino faz virar habilidade. Você começa a adquirir isso com o tempo. Então é muito possível, é muito. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não me identifico. Mas busca uma outra habilidade que se encaixa com o teu perfil e que você vai adquirir isso com o tempo. É só treinar. É muito possível. Você falou aí, a Adriana falou aqui, memorável, o sucesso é treinável. O Joel J tem essa frase, ele fala. Joel J, total. Eu sou hora H, que eu já fiz a hora H dele, maravilhoso. Treinamento de um dia inteiro, que é assim, um desbravar. E às vezes ele tava fazendo live 5 horas da manhã e eu tava acordando para assistir Joel J. Maravilhoso. Por aqui, memorável, tem bastante memorável por aqui. Eu vou limpar minha câmera aqui. Não sei se a câmera melhorou aqui. Limpei um pouquinho para ver se tá... Melhorou. Não sei se é a luz. Agora, Silvana, interessante também é o candidato saber que, muito embora hoje a forma da seleção mudou, né? Seja online, seja remoto, mas os valores continuam os mesmos, né? Então, as empresas elas estão aí em busca de profissional qualificado, com ética. Então, esses valores eles não deixaram de existir, né? Ética, comprometidos. Então, muito embora ele vai estar do outro lado, mas ele a pessoa não mudou, ele é a mesma pessoa, como se ele tivesse presencial ou se ele tivesse online, né? Então, é uma questão assim bastante importante, relevante, e o candidato ele tem que ficar atento nessa questão aí, porque ele está sendo avaliado pelas competências dele e esses valores não mudou, continua ainda, a empresa quer pessoas qualificadas e por aí vai, né? O que eu penso é o seguinte, não inventar nada. Não inventa, não conta mentira, seja verdadeiro, fale realmente o que você já fez, não o que você
tem em mente de fazer, sabe? Que você não tem experiência alguma. Então, quanto mais sinceridade, quanto mais genuíno você for, quanto mais íntegro, congruente com o que você fala. Então, isso as pessoas conseguem identificar através do seu olhar, através do seu comportamento. Então, sim, você sendo verdadeiro, você demonstrando a sua essência, isso é possível, muito possível, até mesmo assim, ó, esse contato que a gente está tendo aqui. Eu faço live e às vezes eu vejo, né, o comentário, eu sempre peço ao meu esposo, ó, printa aí para eu ver, para eu marcar depois esses comentários, porque é tão lindo quando a gente passa essa verdade. E aí teve uma moça que falou assim, nossa, o brilho nos olhos, que a Tati tanto fala, né? Que quando você demonstra isso, quando você está muito perto, mesmo estando com essa distância, isso é possível passar mesmo por esse contato digital. É muito possível. Então, assim, fala com o teu coração, seja você, não fique usando máscara numa entrevista, sabe? Se solta, sinta-se leve, sinta-se preparado. Fala assim, cara, eu já estudei, já fiz, já trabalhei, já tenho experiência. Ou então que não tem, até eu fazia seleção de jovens aprendizes. Ai, que legal. Eu queria poder dar treinamento para eles, para fazer entrevista, porque, assim, inexperiente total, primeira entrevista da vida. E eles ficavam tímidos, não falava direito, às vezes a gente ficava instigando para ter mais resposta, e era muito no sim, no não, com 16, 17 anos. E aí, fora os que perdiam oportunidade, porque às vezes eu ligava, olha, gente, quem tiver filho aqui, fica a dica para a vida, para vocês passarem para os filhos adolescentes, tá? Eu tenho. Porque vários adolescentes que eu chamei por telefone, que tinha passado na entrevista, não foi porque não era o local de trabalho que ele queria. Por exemplo, eu fiz uma seleção para Santos Dumont e Galeão. Certo. E aí eles tinham colocado no currículo que era qualquer horário, então qualquer vaga, e eles estavam disponíveis. Quando eles passaram, eu liguei e eu falei, olha, você aceita trabalhar? Vai ser no Santos Dumont. Ah, não, queria só se fosse no Galeão. Aí eu, meu Deus, depois que você tá lá dentro, você troca. Depois você tem outras oportunidades de crescer, até de ser contratado. E aí teve outra situação que foi o seguinte, tinha disponibilidade no currículo. Chegou na hora que eu falei, olha, você vai trabalhar de manhã. Ah, não posso, porque de manhã eu faço curso de inglês, faço outra coisa, só se fosse à tarde. Aí eu, gente, como é que perde oportunidade na vida? E aí eu fui, até que teve uma, acho que foi a terceira que eu liguei, ela falou, Silvana, eu preciso muito, eu quero muito, pra mim qualquer vaga, qualquer horário, eu vou até trocar meu horário na escola, mas eu quero muito. E aí, o que aconteceu? Silvana foi lá, trocou com uma outra menina que tinha disponibilidade de trocar de horário. Ela manteve o horário da escola, não precisou mudar e conquistou a vaga. Tá vendo? Sabe? Então, olha, eu me arrepio, eu juro, eu me arrepio, porque eu falo, gente, as pessoas não podem perder oportunidade na vida. Quando me chamam para fazer palestra, esse mês eu tenho 3 palestras, era assim, Silvana, você pode? Estou pronta. Ah, o tema tal? Vou preparar o tema. Porque as oportunidades vão vir, se você não agarrar, ela vai passar, tá passando. Se você não fizer isso daqui, você vai perder. Então, assim, os candidatos têm que ficar muito atentos, porque eles colocam obstáculo também quando são chamados. Então, tem que ficar atento com isso aí, hein? Não perca a oportunidade. Depois que entra, troca de horário, troca de base, vai tentando conversar com um, com o outro. A gente sempre ajudava os candidatos que tinham que trocar por causa de filho, por causa de outro trabalho, às vezes. Então, assim, tudo é possível. O negócio é aceitar a vaga e vai, se joga. Se joga. Você falou, é interessante, a maturidade deles, desses jovens, eles não têm maturidade. Aí a gente fica angustiado porque a gente já passou por isso e a gente já tá com o pensamento lá na frente. Você fala, não sei o quê. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A vontade era de ligar para a mãe, para o pai e falar assim, olha só,
Eu estou oferecendo uma vaga aqui que possivelmente daqui a 6 meses, um ano, ele pode ser contratado, porque a maioria dos aprendizes a gente contratava. Então, assim, será que você pode ver essa parte da escola, do curso, para tentar trocar? Porque eles são muito assim, não posso, eu tenho outra opção aqui já pronta, não vou aceitar. E aí perde a oportunidade tamanha de trabalhar numa empresa boa, com todos os benefícios e tal. Então, assim, é uma pena, mas eu tô dando a dica aqui para os pais, hein? Fiquem atentos com os filhos e já dê a dica para eles aceitarem a vaga. E depois dá um jeito aí de trocar, trocar os horários. E Silvana, aproveitando esse gancho que você falou aí, em resumo, a pessoa, independente dele ser menor aprendiz ou ele seja, ele tem que investir em você. Essa é a nossa dica, né? Nós estamos aqui em sintonia, né? Ele investe em você, ele investe no seu desenvolvimento, porque a partir do momento que ele está investindo no seu desenvolvimento, ele se torna um melhor profissional dentre todos ali no mercado com que ele vai concorrer a determinada vaga, certo? No autoconhecimento, é muito importante isso aí, né? Você está falando antes de entrar na empresa Isso. Ou depois que já está na empresa? Antes de entrar. Antes. Gente, o que eu fiz agora nessa quarentena, né, nessa pandemia, que era indicar cursos gratuitos que davam certificados. Por quê? Por mais que esses adolescentes não tinham nenhum curso que tinha certificado, já era algo que entrava no currículo deles. Então, assim, eu passei esse curso, até da ESCOM, fica aqui a dica, ESCOM, tem vários cursos de diversas áreas, inclusive de psicologia, tem PNL, tem vários cursos maravilhosos, gratuitos, e assim, amplia a visão de conhecimento, e além de tudo você consegue certificado. Então, assim, é muito possível hoje você encorpar o seu currículo com treinamento que você faz online, treinamento que você não precisa nem estar no presencial, mas você adquiriu aquele conhecimento, você está pronto, você está apto. Então, assim, eu super aconselho as pessoas a estudarem. Eu estudo o dia inteiro. Eu acordo 5 da manhã, já faço a minha mentoria digital, vou engreno durante o dia, atendo meus pacientes, volto a estudar. Eu leio livro. Gente, eu sou apaixonada. Eu acho que é uma das melhores coisas da vida é estudar. Você sempre está se aprimorando. A louca dos cursos digitais sou eu, né? Gosto muito de estudar esses cursos online. Então, assim, super indico. É muito possível a pessoa se preparar e chegar numa entrevista. Tem até cursos para isso, para como você se apresentar, sabe? Quais são as ferramentas ali para você ter uma boa dicção, oratória. Vai estudar um pouco de oratória, vai aprender como você se apresentar, como ter o tom de voz, sabe? Qual a intensidade dessa voz, o quanto que você pode estar fazendo uma apresentação, né? Como os palestrantes aí memoráveis. Então, assim, é muito bom quando a pessoa, quando adolescente, jovem, busca aprender e se preparar, mesmo que seja para o primeiro emprego, né? Muito bom. Então, assim, eu sou a incentivadora dos estudos. Eu também. Eu sempre incentivei meus filhos, meus sobrinhos, porque eu também amo estudar. Eu tenho, eu tenho sede de conhecimento, né? Sede, muito eu quero bom. aprender, eu sou muito curiosa também, leio também, estou aí estudando. Ô, Silvana, já estou me avisando que a nossa live vai acabar, que pena. Menos de um minuto. Passa rápido. Silvana, passa muito rápido. Eu agradeço assim, imensamente você ter aceito o meu convite. A nossa live foi ótima, foi assim, maravilhosa. Vamos tirar o óculos para o pessoal fazer um print aí para nós, né? Sim! Obrigada! E obrigada mesmo, você super topou na hora que eu te convidei e a gente vamos fazer numa outra oportunidade, com certeza. Eu sei que sua agenda está lotada aí, né? Mas é isso, obrigada mesmo, gratidão por ter aceito